Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar de duas realidades. E nenhuma delas é a realidade chamada virtual. Eu quero falar da realidade espiritual, a glória de Jesus ressuscitado, que a gente pode experimentar a cada dia, e em contraste com a realidade dos judeus desapontados após a ressurreição de Jesus. Quando viram Jesus ressuscitado, aliás, os judeus não viram Jesus ressuscitado. Ninguém mais viu Jesus ressuscitado, a não ser os discípulos. Jesus, depois de ressuscitado, não apareceu a ninguém mais do mundo. Para eles, acabou. Jesus foi morto e acabou. Mas o túmulo está vazio. Porque foram os discípulos dele que roubaram. Eles arranjaram um estratagema lá para enganar a gente. Mas ele morreu, não tem jeito, acabou. Jesus morreu, acabou. Essa é mais ou menos a realidade de quem não conhece o Senhor. Ele não vê Deus. Ele não sente Deus fazendo nada e não consegue enxergar. O homem natural não entende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O homem natural é incapaz. Todos são cegos espiritualmente. Não enxergam, não compreendem, não sentem nada de Deus. Quando a gente fala das maravilhas de Deus, eles não sentem nada porque não estão vendo nada. Vamos procurar entender essas duas realidades. Em Mateus, no capítulo 28, com o qual termina o Evangelho, quando diz a Bíblia, ao findar o sábado e ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. É bom a gente entender que essa outra Maria é a própria mãe de Jesus. Ela não se afastou de nada e acompanhou todo o processo. Só que os evangelhos que foram escritos vários anos depois já tinham o entendimento de que ela era mãe de aluguel, digamos assim, emprestada para Jesus, porque Jesus sempre existiu. E ele era Deus e é Deus, ele apenas encarnou, e Maria teve o privilégio de ter aquela criança no ventre, foi um grande privilégio. E ela amou aquele filho, guardava no coração tudo que se dizia como revelação a respeito dele. Ela acompanhou o filho Jesus durante todo o processo. Quando Jesus se afastou da Galileia para o seu ministério na Judéia, a Maria acompanhou em grande parte aquela parte do ministério, e na morte de Jesus ela não se afastou nem um pouquinho de nada, ela estava lá. Mas os evangelhos que foram escritos vários anos depois já tinham a ideia trazida por Deus de não endeusar a Maria. A Maria não era uma deusa, era uma mulher aqui na terra, como nós, só que ela teve o privilégio, ela foi agraciada, ela não era cheia de graça, ela era agraciada, recebeu, ela não tinha graça para dar a bênção de Deus, ela recebeu, ela mesma diz isso com a sua própria boca, e ela foi fiel, só que os discípulos, os apóstolos, não queriam dar a ela um trono de honra na igreja, e por isso ela é mencionada muito no Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, como a outra Maria. Ou a Maria, mãe de José, mãe de Simão, mãe de Judas, mãe de Tiago, eram os outros filhos que ela tinha.
é essa mesma Maria, mãe de Jesus. Ela estava junto quando foi ao sepulcro e houve um grande terremoto. Provavelmente elas sentiram, acordando de madrugada, ainda escuro, elas sentiram aquele terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, estou lendo Mateus 28. E chegou-se, removeu a pedra e se assentou sobre ela. O aspecto desse anjo era como um relâmpago, e a sua veste era alva como a neve. Já os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Então elas chegaram, provavelmente encontraram os guardas mortos, desmaiados ali, e provavelmente pelo menos 4 guardas, uma escolta estava ali, se revezando para tomar conta do sepulcro, para não haver roubo daquele cadáver. Mas quando Deus fez o terremoto acontecer, já tinha havido um grande terremoto por ocasião da morte de Jesus. A terra se fendeu por ocasião da morte de Jesus. Esse terremoto aconteceu por ocasião da ressurreição de Jesus. E os guardas caíram ali por terra, as mulheres chegaram, encontraram o anjo ali, e o anjo conversou com elas, ignorando os guardas. Estavam como que mortos ali ao lado. E o anjo se dirigiu às mulheres e disse: não temais. Eu sei que buscais a Jesus, mas ele que tinha sido crucificado, agora ele ressuscitou, como ele tinha dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. E elas foram e viram. Agora o anjo orienta: e depois depressa, era anjo, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Bem, o anjo de Deus revelou às mulheres aquilo tudo. Segundo outros textos da Bíblia, a Maria Madalena voltou de novo, ela talvez sozinha, para o sepulcro. Foi quando Jesus se revelou para ela, o próprio Jesus apareceu e começou então a haver aparições de Jesus. A Maria Madalena, depois aos 2 discípulos no caminho de Emaús, depois aos 11 apóstolos reunidos, depois, várias aparições. O apóstolo Paulo faz menção disso no livro de Coríntios. Mas Jesus diz que queria ter um encontro assim muito íntimo e reservado com os discípulos. E disse que eles fossem para a Galileia, porque lá Jesus os encontraria. Ao todo, de uma vez só, por exemplo, foram cerca de 500 pessoas. Então, um pouquinho mais nas outras aparições, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado no poder e na glória que ele recebeu após a ressurreição. Mas essa mesma glória ele já tinha antes de se encarnar. Ele abriu mão dessa glória, o apóstolo Paulo explica isso em Filipenses, no capítulo 2. Jesus abriu mão dessa glória, veio aqui virar uma sementinha, um ser já pré-existente que entrou no ventre de Maria para crescer como um bebê, uma criança, se tornou um adulto, fez o que devia fazer, exerceu o seu ministério, sofreu, foi crucificado, morto e ressuscitou. Isso é o que o credo apostólico lembra. Nós cremos nisto, nós cremos. Para nós é uma realidade. A não ser alguns de nós que tivemos alguma visão específica de Jesus, fora isso nós não vemos Jesus. Os crentes não vemos a Jesus. Mas nós recebemos o Espírito Santo que ele enviou. E a nossa comunicação com Deus é através do Espírito Santo. É dessa maneira que Jesus está conosco. Mas naquela época, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. E só irmãos.
ninguém incrédulo viu a Jesus. Jesus não apareceu para os guardas, nem para o mundo, muito menos para os sacerdotes. Jesus não precisava comprovar nada para ninguém. E ele, então, ressuscitado, entrou na glória dele e depois que ascendeu ao céu, antes de ir, ele deu ordens e instruções sobre o reino de Deus aos seus discípulos e então subiu para a glória. Quando ele subiu, o evangelho termina de uma maneira muito linda. Ele se aproximou dos discípulos na Galileia e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa realidade foi tão marcante, viva, que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus apareceu aos discípulos e no Monte das Oliveiras foi subindo à vista deles, eles se encheram de uma alegria muito grande, porque eles sabiam que Jesus estava vivo e ressurreto. Hoje nós cremos e sabemos que Jesus está vivo e ressurreto. Isto é uma realidade para nós. Nós vivemos a realidade do reino de Deus, conversamos com Deus, temos o Espírito Santo, somos batizados nesse Espírito. O Senhor nos usa com dons espirituais, dons sobrenaturais. Nós temos visões e revelações de Deus, às vezes até arrebatamentos. Nós temos experiências sobrenaturais com a glória de Deus. Nós proclamamos o poder de Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é uma realidade espiritual. Mas não se iluda, o mundo não compartilha isso com você. Eles não veem a Jesus, não sabem que ele está ressurreto, não tem perdão de pecados, eles não têm o Espírito Santo, nenhuma esperança de salvação, eles são mortos. E foi o que aconteceu com os sacerdotes. Aqueles guardas, quando acordaram, correram para os sacerdotes e contaram o que tinha acontecido. E os sacerdotes se reuniram em conselho com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados que montavam a guarda no sepulcro, recomendando-lhes que eles dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto nós dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos e essa versão se divulgou entre os judeus até ao dia de hoje, quando o evangelho foi escrito. Bom, hoje não sabemos, 20 séculos depois. Agostinho, o homem de Deus, muito interessante, disse: pois é, se eles estavam dormindo, como eles souberam que foram os discípulos de Jesus? E se eles estavam acordados, então por que eles deixaram os discípulos roubarem? Então, é uma mentira que não subsiste. Se eles souberam que foram os discípulos de Jesus, então eles estavam acordados porque viram, mas se eles estavam dormindo, então como eles conseguiram saber que eram os discípulos de Jesus? E se eles estavam acordados, então por que eles deixaram os discípulos levarem? Então, é uma mentira que os judeus engoliram, mas porque eles não tinham, na realidade, não viram. Jesus não apareceu para dar satisfação a nenhum deles, mas o povo de Deus cantava de júbilo, se alegrava e celebrava e festejava. Meu irmão, essa é a sua realidade. Você está no meio do povo de Deus, cantando, louvando, vendo milagres e maravilhas, glorificando a Deus, Jesus vivo, manifestando, fazendo e acontecendo. Ou você vive a realidade do mundo, que só está ouvindo notícias através da televisão, só sabe o que os seus olhos veem, o que a televisão conta? Em qual realidade você vive? Pois é, comece a entender isto,
Porque se você não nasceu de novo, não vai ver o reino de Deus. Você não vai experimentar a realidade, essa realidade espiritual maravilhosa de um Cristo ressurreto. Afinal, você já nasceu de novo, você tem essa alegria, experimenta Jesus ressuscitado e se alegra por causa do reino de Deus, que já está prestes a descer para a terra. Você se alegra nessa realidade ou vive a realidade do mundo? Comece a pensar nisto para avaliar o seu estado espiritual.